Queridos amigos e amigas, vamos dar início a mais um episódio da série sobre o livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando vários companheiros fizeram perguntas para o espírito de Emmanuel. A convite do Grupo Sheila, Marcelo Orsini e eu estamos estudando essa obra e já estamos na segunda temporada, tratando de questões ligadas à filosofia. Lembrando que o livro aborda questões de ciência, filosofia e religião. E hoje, dentro da temática da filosofia, nós vamos estudar questões ligadas ao sentimento e à afeição. Muito bem, Otávio. Vamos então dar início a essa primeira parte do tema afeição, com a questão 173. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? Emmanuel vai explicar o seguinte: a simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um e quase sem sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Então, ele nos lembra que nós somos espíritos imortais. E cada um de nós carrega consigo fluidos muito sutis. E essas energias e os fluidos interagem. Daí, essa é uma das explicações para aquelas antipatias ou simpatias que sentimos sem saber por quê. A gente até fala no popular, né? Meu santo não bateu com o de fulano. Não é questão de santo não bater, né? Emmanuel está explicando que nós temos esses fluidos sutis e muitas vezes eles se chocam em condições de antipatia e muitas vezes se afinizam em condições de simpatia. Mas aí ele termina a resposta dizendo o seguinte: devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Ou seja, se nós formamos uma família universal, não deve ter espaço mais em nossos corações para antipatias. Então, embora isso seja natural da condição de espíritos imperfeitos que ainda somos, devemos ir lutando através de disciplina, de esforço, para limpar do nosso coração as antipatias e caminhar na direção da fraternidade. E justamente sobre isso, então, Marcelo, na questão 174, é indagado a Emmanuel o seguinte: poderemos obter uma definição de amizade? É muito legal que tenham feito essa pergunta ao Emmanuel, né? Porque nós temos um senso do que seja a amizade. O nosso coração explica isso para a gente. Mas vamos ouvir de um espírito evoluído como que é entendido isso no campo superior da vida. Ele diz assim: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Até esse trecho aqui, nós podemos perceber que Emmanuel nos situa como caminheiros de uma jornada que não é uma jornada fácil, né? Uma jornada cheia de obstáculos, buscando a perfeição para o nosso espírito na direção de Deus, e como é importante esse campo da amizade sincera, como ele disse, né? Ele fez questão de adjetivar a amizade sincera, falando que é um oásis de repouso, ou seja, quando nós conquistamos amigos verdadeiros, para nós é uma forma de aliviar um pouco o peso que está sobre os nossos ombros. Então vamos prosseguir com a resposta. Quem sabe ser amigo verdadeiro e, sempre, o missionário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito
que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Então, Emmanuel agora coloca sobre nós a responsabilidade de sermos os amigos sinceros e nos dá esses títulos, né? Emissários da ventura e da paz, que nós nos alistamos nas fileiras dos discípulos de Jesus, que nós nos tornamos espíritos iluminados e conquistamos simpatias entre encarnados e desencarnados no campo invisível, né? Os bondosos, como ele diz aqui, entidades bondosas. Então, cumprindo essa nossa missão na amizade sincera, irradiando as boas vibrações por toda parte. Prossegue ele. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Quando nós dizemos as horas mais amargas da vida, naturalmente nós imaginamos de imediato aqueles momentos em que nós passamos por muitas dificuldades. E é sempre bom termos ao nosso lado pessoas a nos amparar, né? Esses amigos sinceros que vão nos dar as mãos, que vão nos ouvir, que vão nos oferecer o ombro amigo. Mas também devemos alertar para aqueles momentos em que o amargor está dentro de nós e que nós, vamos dizer assim, complicamos as circunstâncias e as situações da vida e que às vezes exigimos além da conta de pessoas que estão ao nosso lado. Então, ter o coração amigo, como diz Emmanuel, é amar e esclarecer, ou seja, nós precisamos compreender, além dos momentos normais, usuais, nós precisamos ver com olhos de misericórdia aqueles que estão ao nosso lado, ou seja, a amizade pressupõe compreensão e perdão, como ele diz. E o perdão é algo fundamental, porque muitas vezes nós desprezamos as amizades a partir de um determinado ponto, quando nós nos julgamos ofendidos ou decepcionados, aí nós cortamos a amizade. Isso não é comum de acontecer? Com certeza todos nós temos lembrança de algum episódio dessa forma, né? Então Emmanuel vem nos dar aqui uma frase que também nos remete a uma reflexão muito profunda. Jesus é o divino amigo da humanidade, porque ele está sempre nos amando, nos esclarecendo, indiretamente, naturalmente. Ele o fez no passado, quando esteve entre nós, e hoje o faz através dessa cadeia de seus mensageiros bondosos, mas ele é nosso amigo. Ele nos aceita da forma como somos, ele compreende as nossas falhas, os nossos defeitos e não nos abandona por isso. Continua com esse amor infinito por nós. Então, Emmanuel, com base nesse chamado de atenção a respeito do Mestre, ele completa dizendo assim: saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos os nossos ambientes afetivos num oceano de paz e consolação perenes. Agora é você, Otávio, a questão é a 175. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Emmanuel vai nos explicar o seguinte: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Então, sem dúvida, em matéria de espiritualidade, não tem campo para improviso, para jeitinho. Existe planejamento, existe ordem. Então, as famílias são planejadas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, Emmanuel está sempre adjetivando para nos esclarecer, né? Tarefa, então a Terra não é colônia de férias, é estação de trabalho. Construtiva de fraternidade, para buscarmos os laços do afeto.
real e definitiva, ou seja, não das aparências e nada provisório. No campo da literatura espírita, no livro Nosso Lar, por exemplo, temos a família de Dona Laura e André Luiz explicando, né, as reencarnações que viriam dentro de um planejamento. Continua Emmanuel. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Então, olha que interessante, a família é um instituto divino. Quantos por aí, né, questionando as estruturas familiares? Nos dias de hoje é muito comum, né? Tantas tentativas de destruição ou de ataque às famílias. E Emmanuel está deixando claro que a família é um instituto divino, fundidos nas experiências de outras eras, ou seja, muitas vezes os familiares têm vivências pretéritas em outras encarnações e também na erraticidade. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então, aqui também Emmanuel nos esclarece que reencarnamos, né, laços de afeto, então, espíritos afins, espíritos amigos, mas também nos seios familiares temos espíritos com dívidas entre eles, né? Muitas vezes, pessoas que erramos uns com os outros e que teremos agora uma nova oportunidade, nascendo como irmãos, como pai e filho, etc., para transfundir, nas palavras de Emmanuel, o que era ódio, o que era rancor, o que era perseguição, em solidariedade fraternal. E aí ele conclui explicando o seguinte: é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, ou seja, que a gente vai esquecer os erros, as dívidas do passado, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Muitas vezes o instrumento da justiça divina vai ser a dor, a dificuldade e o sofrimento para conseguir que a gente acorde, né, do nosso sono preso no ódio, no rancor, na mágoa. Purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então, aqui, nesse finalzinho, ele nos deixa claro que família não é uma questão de laço de sangue, do ponto de vista corpóreo aqui. Família trata de sentimento, de laços do afeto. Não podemos nunca esquecer que somos espíritos imortais. E aí, seguindo nas perguntas, Marcelo, na questão 176, foi indagado o seguinte ao benfeitor: as famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra? Bem, aqui nós já esbarramos com dois conceitos que você mencionou, não é? A família espiritual, ou seja, que está além de laços consanguíneos, que não são considerados, né? São famílias, pessoas ligadas pela afinidade, por aqueles fluidos, né? Que você mencionou antes, a antipatia e a empatia espiritual, né? Fluídica, que faz com que os espíritos se aproximem uns dos outros. Então, essas famílias espirituais, está sendo questionado se elas se agrupam em falanges no campo espiritual e se isso aumenta ou diminui. Emmanuel, então, respondeu assim: os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e de redenção de alguns componentes dos grupos, elementos mais rebeldes ou estacionários, que são impelidos
pelos seus companheiros afins, aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. Então nós vemos aí que uma resposta imediata é que sim, os espíritos se agrupam em falanges. São as falanges das simpatias espirituais, as afinidades entre uns e outros no campo do pensamento. Mas todas essas falanges estão fadadas à obra de iluminação e redenção. Ou seja, todos nós estamos evoluindo para Deus. E nós temos aquele princípio que é muito importante do convívio, que nós compreendemos muito bem, porque nós vivenciamos isso no nosso dia a dia, onde espíritos encarnados que estão ao nosso lado, que são mais evoluídos do que nós, nos auxiliam no nosso adiantamento, assim como nós, mais adiantados espiritualmente que outras criaturas, auxiliamos aqueles que estão mais atrasados. Então há todo esse processo de ajuda, de uns se darem as mãos aos outros, mesmo que não intencionalmente, mas vão auxiliando ali pelo aprendizado, pela evolução, não é, de uns com relação a outros no campo da intelectualidade, no campo do sentimento. Nós vamos observando as pessoas que nos cercam e vamos aprendendo com elas. Vamos identificando os que são mais atrasados do que nós em muitos pontos. Muitas vezes nós observamos, por exemplo, que determinada criatura tem, em termos de educação, um comportamento muito a desejar em relação ao nosso. Mas aí vem esse princípio espiritual de nós auxiliarmos os, como ele diz, elementos mais rebeldes ou estacionários. Então, aqueles que convivem conosco no campo dos encarnados dessa forma, já nos pedem, né, esse auxílio ou nos usam como referência para que aprendam mais. O mesmo se sucede, ou o mesmo sucede no campo espiritual, onde essas falanges são compostas por alguns elementos que ainda não têm a evolução da média do grupo, mas vão aprender com o grupo e, como diz Emmanuel, são impelidos pelos companheiros afins aos esforços edificantes, a caminho do amor e da sabedoria. Então Emmanuel prossegue dizendo que, de maneira natural, todos esses núcleos se dilatam à medida que se aproximam da compreensão do Onipotente até alcançarem o luminoso plano de unificação divina com as aquisições eternas e inalienáveis do infinito. Ou seja, à medida que os espíritos se purificam, eles vão se unindo por afinidade e essas falanges vão aumentando. Os grupos vão ficando maiores, porque todos têm o mesmo pensamento, o mesmo tipo de sintonia, que é a sintonia do bem, a sintonia com Deus, com o nosso Pai maior. Por isso nós podemos imaginar que os espíritos puros formam um grande grupo de espíritos plenamente sintonizados uns com os outros, porque estão sintonizados com o Pai, com Deus. Assim como um dos seus elementos, que é o mais conhecido de nós, que é o Cristo, que era da comunidade, pertence à comunidade de espíritos puros, como disse Emmanuel, ele certa vez disse: eu e o Pai somos um. Ou seja, uma sintonia perfeita com o pensamento divino. Então, portanto, as falanges existem, agrupam esses espíritos e elas aumentam ou diminuem à medida que os espíritos se sintonizam ou fogem à sintonia com determinados grupos, naturalmente. Aí, Otávio, vem a questão 177. As famílias espirituais possuem também um chefe? É muito interessante essa pergunta. Emmanuel explica o seguinte: todas as coletividades espirituais estão reunidas em suas características familiares pelas santas afinidades da alma, e cada uma possui o seu grande mentor nos planos mais elevados,
de onde promanam as substâncias eternas do amor e da sabedoria. Uma resposta pequena, mas muito profunda, né? Então, primeiro, ele reforça a ideia de que as famílias espirituais estão baseadas em afinidades sagradas do espírito e não em laços sanguíneos. E depois ele deixa claro que sim, todas as famílias espirituais possuem um grande mentor ou mentora, né? Porque espírito não tem sexo, nos planos mais elevados. Olha que consoladora essa resposta, né? Então, os núcleos familiares das famílias espirituais possuem, digamos assim, um líder que é fonte de amor e de sabedoria. Então, nos momentos, né, de dúvida, de aflição, de desafio, de desespero, que tal nos conectarmos através da oração, através dos pensamentos e dos sentimentos, com esses ou essas, né, mentores superiores, para que a gente possa receber energias de sabedoria e de amor que vão nos evitar equívocos, né? Ou vão nos consolar, ou vão nos apontar caminhos. É muito consolador saber que existe, sim, em todos os núcleos familiares, uma liderança superior, de onde emana sempre boas vibrações de sabedoria e de amor. A questão é saber se nós, os membros, né, inferiores desse núcleo familiar, estamos abertos para conseguir captar essas vibrações. E aí, para finalizar o nosso episódio, Marcelo, na questão 178, foi perguntado o seguinte: poderíamos receber algum esclarecimento sobre a lei das afinidades entre os espíritos desencarnados? Pois é, Emmanuel diz que na Terra as criaturas humanas muitas vezes revelam as suas afinidades nos interesses materiais que podem dissimular a verdadeira posição moral da personalidade. No mundo dos espíritos elevados, porém, as afinidades legítimas se revelam sem qualquer artifício pelos sentimentos mais puros. Bem, é muito fácil nós entendermos sobre as afinidades materiais. As pessoas gostam de fazer ou de possuir ou têm, né, preferência por certas coisas e elas se unem através disso. Por exemplo, pessoas que gostam de ir ao clube para poder nadar, praticar esporte, pessoas que gostam de usar determinada roupa pela moda, pessoas que se interessam por filme, por livros, ou até mesmo no campo dos vícios, né? Nós temos até um caso interessante que aconteceu com um amigo nosso, que certa vez ele se reuniu na saída de uma atividade que ele fez em conjunto com outras pessoas, e quando chegaram no estacionamento, ele perguntou assim para essas pessoas: vocês gostam de vinho? Aí todos correram para responder: eu gosto, eu prefiro tal vinho, eu prefiro tal uva, prefiro vinho tinto, vinho branco, algo assim. E ele falou: não, mas eu estou perguntando é por causa da cor dos carros de vocês. Eu estou vendo que tem 3 carros aqui na cor vinho. Então, foi uma situação até hilária, porque todos riram, mas ela exemplifica muito bem essa questão da sintonia, da afinidade, porque no uso do carro, na escolha do carro, foi tudo individual. Ninguém comprou o carro pensando que o outro iria comprar também. As pessoas não conheciam, né, essas propriedades umas das outras. Mas no campo da afinidade que era comum, que era consumir o vinho, aí todos sintonizaram na hora. Então isso vem mostrar o seguinte, que realmente, em termos de nossos espíritos e suas preferências no campo material, os espíritos revelam suas afinidades com muita facilidade. Mas Emmanuel observa para nós o que realmente interessa, que é no mundo dos espíritos elevados. Aí quais são as preferências dos espíritos elevados, não é?
Quais são essas afinidades? Então o espírito elevado, ele já se desprendeu das paixões materiais, ele já se desprendeu da posse, ele visa apenas servir ao Pai, o bem, ele não necessita de uma identidade familiar para ser chamado, eu sou da família tal, e coloca lá um sobrenome. O espírito superior que habita lá mundos muito mais evoluídos que o nosso, naturalmente, eles se afinizam pelo campo de trabalho, de amor, de produzir, de servir a Deus, de exercer a caridade, não é? Com toda simplicidade. Então, por isso, Emmanuel diz aqui que as afinidades legítimas, elas se revelam sem qualquer artifício, pelos sentimentos mais puros, né? Uma resposta muito bela. Então, assim, nós vamos encerrar aqui este episódio, desejando que todos possam prosseguir nos acompanhando aí nos passos seguintes. Muita paz a todos.